Bom dia pessoal do canal Insider, eu sou o Matheus, eu tenho um projeto de punk rock chamado Avenue Shorts. Eu acabei esse ano, acabei não, né? Esse ano eu lancei meu primeiro álbum no Spotify e é isso. Eu tenho esse projeto de música punk chamado Avenue Shorts e eu fui convidado pelo meu amigo Rod Cáceres a fazer uma entrevista aqui, né? Eu vou pegar as perguntas aqui. Buscando sua memória mais antiga, quando começou seu interesse por música? Quais artistas? Meu interesse por música se dá muito pelo meu pai, eu herdei bastante do gosto musical dele. Ele me apresentava algumas bandas, mas a que mais me marcou no início da minha infância e fez eu me interessar por música foi Gorillaz, porque eles tinham uma sonoridade que era bastante divergente, eu acho, bastante diversa, sabe? Eles tocavam rock, mas também tocavam pop, tinha elementos de rap, de reggae. E depois eu acho que foi o Green Day, a segunda banda pelo qual mais me interessei. Posteriormente o Ramones. E posteriormente eu fui trilhando meu próprio caminho na música, assim. Escutando coisas como My Chemical Romance, Guns N' Roses. E depois eu voltei a escutar muito punk lá pelos meus 14 15 anos. E daí é isso. O que me fez me interessar muito por música foi o meu pai. Eu agradeço muito ao meu pai por ter me mostrado as bandas que ele me mostrou. E a partir daí eu fui trilhando o meu próprio caminho. Eu fui escutando muita coisa, escuto muita coisa. Não só punk, por mais que eu escute punk como um louco, eu escuto muito rock indie, The Pixies e por aí vai. Álbuns favoritos da vida. Eu acho que... Eu acho não, né? Eu tenho certeza. Eu sei quais são meus álbuns favoritos. Seria o Blink-182 do Blink-182, que pra mim tem uma sonoridade muito insana. Tipo, pra mim é o álbum que melhor representa os anos 2000, porque nos anos 2000 você tinha bastante bandas de cenário punk, diversas bandas assim que tinham sonoridade emo, pop punk. E pra mim esse álbum Blink-182 do Blink-182, ele mistura tudo tipo de uma forma muito precisa, assim, é um baita álbum. Em segundo lugar, eu diria que é o Too Tough to Die do Ramones. Eu gosto muito de músicas que são simples, isso que me faz simpatizar bastante com punk. É tudo muito simples, é tudo muito cru e tudo muito do fundo do coração, sabe? Tipo, se você quiser fazer, você vai lá e faz, você não precisa ser um músico técnico pra fazer. Isso me faz simpatizar bastante com o punk, porque faz, tipo, como posso dizer, faz tudo parecer muito verdadeiro. E pra mim esse álbum, Too Tough to Die, por mais que ele tenha uma sonoridade bem técnica pro álbum do Ramones, ele ainda é muito simples e é muito cativante. E nessa época o Ramones já estava aprendendo a tocar melhor, mas ao mesmo tempo eles preferiram manter a simplicidade. E tipo, esse álbum é muito cativante para mim por conta disso. Em terceiro lugar, eu acho que seria o Take This to Your Grave do Fall Out Boy, que é um álbum, pô, pra mim é um álbum que melhor exemplifica o hardcore melódico, o pop punk. É um álbum que me cativa muito, não só pelas guitarras, tipo, que são bastante melódicas, mas também pelo vocal. O Patrick Stump canta muito. Em quarto lugar, eu acho que eu botaria Pinkerton do Weezer, que, pô, o Weezer é uma banda que eles estavam muito com meu pai, outra coisa que, né, teve bastante influência do meu pai, né. O Weezer, pra mim, esse álbum Pinkerton, ele é muito relacionável devido ao teor das letras, que é muito sincero, é muito melancólico, sincero. E tipo, óbvio que os instrumentais também são maravilhosos, né? E eu acho que eu vou fazer um top 5, né? Não tá especificado aqui quantos álbuns seriam, mas eu vou botar, acho que os que eu mais gosto, assim. Talvez eu faça um top 6, assim. Em quinto lugar seria o Ciano da banda Fresno, que também pra mim é a mesma coisa do Pinkerton, né? É um álbum que tem letras confessionais que, tipo, por mais que sejam particulares dos artistas, né, de serem tão particulares, faz você se relacionar, sabe? E pra mim esse álbum é muito bom também, bastante elemento de emo, de post-hardcore nesse álbum, os instrumentais são muito bons. E em quinto lugar, não sei se seria um dos meus álbuns favoritos da vida, mas com certeza é o melhor álbum que eu escutei esse ano, que é o álbum Amor da banda Loop de Loop, que é uma banda que flerta com bastante coisa, tipo shoegaze, rock indie, né? E eu recomendo muito que as pessoas que estão vendo esse vídeo escutem o álbum Amor da banda Loop de Loop. Como se dá seu processo criativo, eu não tenho a mínima ideia. Na verdade eu tenho, copiando bastante coisa, escutando muita música e dizendo o ritmo disso aqui é legal, só vou alterar os acordes. E é isso, tipo,
Às vezes também eu tô escutando música e eu penso em uma parte que não tem nessa música, mas que seria legal se tivesse, daí eu pego só essa parte e faço uma música baseada toda nessa parte. Tem uma música minha que eu não lembro o nome agora, eu não lembro o nome das minhas músicas, eu acho que Nunca é Tarde para Pedir Reembolso, que inclusive está escrito reembolso errado no Spotify, eu escrevi errado. Que a introdução dela é copiando muito, muito mais ou menos, né, porque os caras da banda que eu copiei, eles são muito técnicos e eu não sou nem um pouco, mas é uma cópia da música, o início, né, da música Meant to Live do Switchfoot, que eu vou tocar o riff dessa música que eu fiz aqui, que é assim, ó. A ideia desse riff, que é muito simplório, foi escutando o riff de Mental Live da banda Switchfoot. Óbvio que o deles é muito melhor. Se você escutar agora, você vai dizer, pô, não tem nada a ver, mas é porque eu toco meio mal. E é isso. Se precisasse indicar uma composição sua para um ouvinte a fim de apresentar seu trabalho, qual seria? Seria a música Nunca Te Acovarde diante de Más Ações, porque pra mim, eu gosto muito do instrumental dessa música. Eu não lembro de onde eu copiei, mas eu com certeza copiei de algum canto. Eu gosto muito do instrumental dessa música e eu também gosto muito da letra que eu fiz, porque representa bastante minhas ideologias políticas, as coisas que eu acredito. Eu fiz naquela época que o Trump foi reeleito e a Elon Musk fez aquele sinal, né, tá ligado? Fez aquele sinal bastante controverso não, né, bastante ridículo. E esse momento da política americana fez com que eu tivesse a ideia de fazer uma letra sobre esse momento em particular. E eu acho que essa música é a que melhor representa meus ideais políticos, assim. E eu vou tocar elas agora, eu só vou fazer um corte, porque eu tenho que pegar as letras, porque eu não decoro as letras das minhas músicas, né? É uma falha de cada atenção nisso. E é isso, eu vou lá pegar as letras. Vamos lá. Pegar a letra aqui. Estupidez é achar que ele foi ingênuo. Eles condenaram uma nação que já está em ruínas. A toxicidade fascista espalhará de Minas. E o que fazer quando perceber que as palavras de seu Deus estão indo contra ideias seus, pois foram deturpadas no monte fascistas. Entorpecendo a mente de povos como ketaminas. Nada é saída de bom do inferno que monetiza ajuda. Agora a regra é a luta. Mantenha-se de pé porque eles cairão pela histeria coletiva. Motivo da revolta, deturpação, dano colateral, revolução. Porco se corta com faca, balfa ou manifestação. Porco se corta com faca, no estupim revolução. Porco se corta com faca, balfa ou manifestação. Porco se corta com faca. Saudação de palhaço não assusta. Você será o primeiro a perder a luta. O palhaço mais sem graça que há só vai causar risada no funeral. E pra você os de vender sejam todo mal. Porco se corta com faca, balfa ou manifestação. Porco se corta com faca, no fogo na estopim revolução. Porco se corta com faca, balfa ou manifestação. Porco se corta com faca. Esse refrão é muito rápido, então eu perco bastante nele, perdão aí. Mas é isso, essa música pelo qual eu gostaria de ser lembrado. E é isso, eu vou voltar a responder as perguntas agora. Enfim, agora eu vou voltar a responder as perguntas que o Rod tinha mandado. E se você está se perguntando o que aconteceu com o violão, eu mandei ele para o subespaço, eu desmaterializei ele e mandei lá, porque eu simplesmente consigo fazer isso. Enfim, como está sendo na tua região para artistas autorais? Eu moro em São Paulo, eu não faço parte ativamente da cena, mas eu julgo, posso estar errado, que está relativamente muito boa. Tem bastante coisa surgindo na cidade e ao entorno da cidade, coisas como A Terra Vai Se Tornar um Planeta Inabitável, que é uma banda de shoegaze muito boa, que eu recomendo bastante, é muito boa. E outras das coisas que já são bastante relevantes,
já são, tipo, bem grandes na cena, coisas como Choco Corn The Sugar Candy, Santa Bárbara do Oeste, a banda Idio, e também é isso, mano. Tem bastante coisa interessante surgindo na cena de São Paulo. Óbvio que também tem bastante banda cover, tirando espaço de bandas autorais, né? Nada contra quem tem banda cover, mas, tipo, eu gostaria que tivesse mais valorização, né? Mais espaço para bandas autorais, assim, bandas que estão surgindo agora e artistas que estão surgindo agora, né? Eu queria recomendar, pegar esse espaço, né, para recomendar um artista que também merece ser mais reconhecido, que é o Arthur Vital, que ele só tem um EP até agora, até a data desse vídeo. Eu espero que ele lance mais coisa. E o EP dele é muito bom, tipo, é bem curtinho, são só 2 músicas e, tipo, legal. E, tipo, são 2 músicas muito boas, eu recomendo muito que vocês escutem. E é isso, tipo, a cena em São Paulo tá da hora, eu julgo. Tem bastante coisa interessante, bastante gente boa, bastante gente talentosa fazendo acontecer aqui em São Paulo. Fazendo acontecer é muito gíria de velho, né? Eu acho. Como podemos apreciar todo o trabalho, o canal é perfis de redes sociais. Eu tenho uma conta no Spotify que eu planejo utilizar mais agora. Eu lancei meu álbum lá, e eu também tenho uma conta no SoundCloud, que são de coisas de quando eu ainda não tinha distribuidores no Spotify, de coisas dos meus primeiros trabalhos, assim. E é isso. Fale sobre suas influências. Eu gosto muito de punk rock, eu gosto muito de música alternativa. Minhas maiores influências provavelmente são bandas punk, porque eu gosto muito da forma, da posição política dessas bandas, sabe? Da forma que essas bandas ativamente falam sobre políticas e se posicionam sem dar satisfação pra ninguém, da simplicidade também. O punk, ele me cativou bastante porque ele é muito sobre ser você, não só sobre ser você, né? Porque tem muita gente que vai dizer, punk é sobre ser você, e vai utilizar isso pra ser um merda, tá ligado? Mas, tipo, o punk em si, ele é muito sobre ser você, sobre ser uma pessoa boa, e sobre ser ativamente político, sobre ser uma pessoa que se impõe politicamente, que fala sobre as coisas que você acha errado, que dá voz às pessoas que não tem, né? Eu admiro muito isso em bandas punk, a forma que eles criticam o governo, que eles veem coisas que estão errado e tipo, falam sobre, sabe? Eu gostava muito de hard rock, eu gostava muito de heavy metal, mas quando eu comecei a escutar bandas punk, né? Eu já escuto bastante, desde criança eu escutava Ramones e Green Day, mas quando eu comecei a me aprofundar escutando coisas tipo Rancid, NoFX, Sex Pistols, que falam ativamente sobre política e sobre a sociedade, eu me simpatizei bastante com elas. E também sobre a simplicidade musical, né? A simplicidade do punk é algo que me cativa muito, é muito reta, é muito sobre a mensagem, é muito sobre se expressar, e é isso. Eu gosto muito do punk, e as minhas maiores inspirações seriam bandas punk, não só punk, como pop punk também, hardcore melódico e vertentes desse gênero que arrudo, sabe? Eu sou cativado por tudo que envolva punk, screamo, post-hardcore, hardcore melódico, e é isso, mano. Eu gosto muito também de rock alternativo, eu gosto muito de Pixies, Joy Division, e por aí vai, mano, por aí vai. Weezer, já citado, e é isso. Eu vou terminar por aqui antes que comece a ficar muito redundante, mas em questão de banda, eu acho que seria coisas como Ramones, os Sex Pistols, o Misfits, o Blink-182, provavelmente a minha maior inspiração, minha banda favorita. Apesar deles não serem uma banda ativamente política, eu gosto muito da forma que eles falam sobre os problemas deles e fazem isso ser relacionável também. E é isso. Espaço livre para considerações finais. Eu não sei se eu devia ter lido isso, eu acho que eu só devia ter pensado e ter dito as minhas considerações finais. Mas enfim, minhas considerações finais eu acho que seria eu não sei como botar em palavras, mas seria tipo, mano, faça você mesmo, que é também, de novo, um dos pilares do punk. Tipo, mano, se você quer fazer música, não importa se você toca bem, se você canta bem, vá lá e faça. E também, tipo, apoie os artistas que estão começando. Pare de ir em pare de ir em show de banda cover. Minha dicção é horrível, eu falo muitas sentenças na frente de outras, tá ligado? Enfim,
Me perdi. Pare de ir em show de banda cover. Apoie artistas que estão começando e faça você mesmo. Não importa, tipo, mas eu não sei como fazer música porque eu não sei produzir. Só faça, aprenda e faça. E se ficar ruim, tudo bem, mano. Só seja sincero a você mesmo. Você não tem que dar satisfações pra ninguém, só vá lá e faça. E é isso. Eu quero tirar também as considerações finais, né, para mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe, para as pessoas que me apoiaram em eu fazer minhas músicas, e é isso. Também quero mandar um abraço para os meus amigos que me apoiam bastante. Eu acho que são as pessoas que mais me apoiam, mesmo que eles não sabendo disso, eles me apoiam bastante. E é isso. Quero mandar um abraço especial também pro Rod Cáceres, né? Rod Cáceres, aliás, que me deu esse espaço para poder me entrevistar. E eu quero dizer também para vocês escutarem meu álbum, cara. Eu troco muitas palavras. Enfim, para vocês escutarem meu álbum, que se chama 10 Faixas e um Balde, que é meu primeiro álbum. E é isso, mano. Essas são minhas considerações finais. Faça você mesmo e pare de ir em show de banda cover. E é isso. Perdão pela dicção horrível, perdão por trocar muitas palavras, mas é isso, mano. Eu não vou editar isso aqui, não vou refazer, porque eu acredito muito no cru das coisas, na visceralidade das coisas, e se essa é a forma que eu me porto, essa é a forma que eu vou me portar. E é isso. Boa noite a todo mundo que tá vendo isso aqui.